todos, boa tarde no Brasil. Estamos reunidos mais uma vez, com muita alegria, com um abraço muito caloroso. O tema de hoje é um tema que, será que quem viu despertou algum interesse, ou alguma curiosidade, ou algum pensamento? O tema de hoje é defesa, mas defesa contra quem ou contra o quê? E será que ficamos pensando com relação a essa defesa? Será que somos tão vulneráveis assim, tão indefesos assim? Frágeis demais? Então, defesa espiritual é o tema de hoje. E eu gostaria de começar lembrando de alguns filmes, algumas vezes assistimos. Para os mais experientes, aqueles filmes que a cavalaria vinha resgatar as pessoas em perigo, ou os bombeiros vêm resgatar alguém, ou um seriado que aqui no Brasil, um seriado mexicano que passou muitos anos, em que a pessoa perguntava, e agora, quem virá nos socorrer? Então, será que em algum lugar dos nossos pensamentos ou imaginação esperamos que alguém venha nos defender? Nesse seriado mexicano, a pessoa que vinha defender não era lá muito capacitada para isso. Então, será que às vezes nós nos colocamos entramos em situações, estamos em situações em que esperamos que alguém, uma força superior, alguém maior venha nos defender? Então, vamos pensar juntos essa questão da defesa. Defesa contra ataques verbais ou físicos. Defesas contra invasões emocionais. Será que temos medo, por sermos delicados e sensíveis, de que possamos fracassar? Vamos então pensar quando nós começamos a cuidar bem de nós mesmos, sempre que cuidamos bem de nós mesmos. Por exemplo, quando nos alimentamos bem, tomamos sol, nos movimentamos, temos descanso. Quando descansamos, temos lazer, nos distraímos. Será que com esses cuidados nós não vamos nos tornando fortes e com imunidade, com a vitamina D, com imunidade suficiente para nos defender? Se nós fazemos isso fisicamente, cuidando da saúde para melhorar a imunidade, as nossas defesas orgânicas, será que não é o mesmo fazer com relação às nossas emoções, o que nós queremos, a nossa vontade, nosso desejo? Se pensarmos que nós fazemos esse movimento de autocuidado, podemos pensar que toda vez que nós cuidamos melhor dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, da nossa vontade, fortalecemos essa mesma vontade. Então, pensando em força de vontade, se eu disser não, se eu colocar uma barreira e dizer o que eu quero, eu estou me defendendo, não é? Estou me defendendo ou eu estou me posicionando em pé? Então, pensar a defesa espiritual não seria nos posicionar com a nossa força de vontade, nos colocando em pé? Há uma história muito antiga, de uns 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, de um jovem adolescente de uns 15, 16 anos, que viu o exército do seu país ter medo de um homem apenas. Todos estavam com medo de um homem que era gigante. E ao ter medo do gigante, será que não davam mais força ainda? Esse gigante não ficava maior ainda? E esse jovem
vendo todos com medo, disse: eu não tenho medo, eu tenho força de vontade, eu vou lá e vou vencer. E não vamos considerar o desfecho para o gigante, mas esse jovem chamado Davi foi e venceu. Então, a força de vontade, como a imunidade contra as doenças, não seria a nossa própria defesa? Porque se nós acreditamos que somos muito fracos, vulneráveis, sensíveis demais e não temos força, damos força ao outro. E ficamos vulneráveis à vontade desse outro. Ao mesmo tempo, se nos sentimos tristes demais e abandonados, desprotegidos, será que não voltamos passos para trás, deixando portas, espaço aberto para os outros? Esperando que alguém venha nos resgatar desse lugar? Eu vou contar uma outra história bem pequena que vocês devem conhecer também. Era uma jovem, uma menina adolescente, também de 16 anos. As pessoas ridicularizavam e atacavam porque ela via e ouvia os espíritos. E ela era considerada maluca, louca. Porém, ela sabia que ela tinha uma tarefa de resgatar a justiça. Com a sua força de vontade, ela liderou o exército da França contra a Inglaterra. E ela era jovem, delicada, vulnerável, mulher e sensível. Então, dessa maneira, força de vontade é uma defesa. A verdade é uma defesa. Eu sou quem eu sou. Fraca ou forte, é assim que eu sou. Sou bonita ou feia, alta ou baixa, sou uma pessoa de valores. Qual é a verdade sobre você mesmo? Logo, a verdade é uma grande defesa. Como eu disse sobre Joana d'Arc, que era a adolescente da história, a justiça é uma defesa. O que é certo é certo. Justo quer dizer na mesma medida. É bom para mim, também é bom para o outro. Então, justiça, verdade e força de vontade são defesas. Assim como pensamentos elevados, nobres. Acabei de dizer que se é bom para mim, precisa ser bom para o outro também. Então, de uma maneira ética, todos nos tornamos iguais se pensarmos de uma maneira justa e ética. Isso é um pensamento fraterno. Os pensamentos elevados e fraternos são uma defesa. E agora vem mais uma característica, é a fé. Orar não é pedir. Podemos pedir, porém no momento da oração é o momento de contato com o que é divino em nós e Deus. E nesse contato com o divino, com fé, através da oração, podemos distribuir os bons sentimentos que temos para as pessoas e para o mundo. Como nós fizemos na prece, no início da nossa preleção. Esse movimento da fé e da oração é a sintonia com o bem. E a oração dessa maneira, pelo bem dos outros, pelo bem do mundo, desejando o melhor, é um mecanismo de defesa espiritual. Porque é a luz do bem dentro de você que te protege. E como Joana d'Arc liderando o exército vai ampliando esse bem, garantindo a autonomia, a liberdade do país, assim como garantimos a nossa própria autonomia e liberdade, distribuindo essa luz
Porque se a sua luz é irradiada, a luz onde há luz não existe escuridão. E como disse Paulo nos seus ensinamentos, que estão na Bíblia, nós não lutamos contra as pessoas, mas apenas contra a escuridão da falta de conhecimento, da tristeza, da dor, da miséria humana. Então, dessa maneira, a preleção de hoje sobre a defesa espiritual teve por base o próprio apóstolo Paulo, que nos ensina a usar a armadura de Deus. Na carta que ele escreveu aos romanos, na sua época, que é a verdade, a justiça, a fé, os pensamentos elevados e fraternos, ser rápido, pronto a ajudar, orar e ser o melhor de você mesmo. Então, dessa maneira, hoje falamos sobre a armadura de Deus e a defesa espiritual.